Fala pessoal, Dante aqui, e hoje eu quero falar das minhas primeiras impressões com o Galaxy Z Fold 4 e também os acessórios que eu estou utilizando nele. Já vai ter um pequeno spoiler aqui, mas a gente vai falar de todas as peculiaridades desses acessórios e minha opinião realmente depois de aí um tempo de uso. Eu postei um shorts aí há algumas semanas abrindo a caixa dele, fazendo um unboxing, tá aí no canal quem quiser ver, é um vídeo curtinho, mas já mostra bem o conteúdo, inclusive que veio um carregador nessa caixa, que é uma novidade aí, a Samsung colocou o carregador de volta, né, de onde ele nunca deveria ter saído, provavelmente para evitar aí multas igual a Apple tem enfrentado no Brasil atualmente. Inclusive eu gravei o shorts nesse cenário aqui, me digam qual que vocês preferem, esse cenário clássico aqui do canal ou aquele mais recente que eu estava utilizando, que é o fundo de couro preto. Talvez esse aqui fique mais interessante, né? Dê mais contraste com os aparelhos. Mas me digam nos comentários qual vocês preferem que eu grave os vídeos. E aí, falando já sobre o aparelho, o design, vocês sabem, eu vim do Z Fold 3, também tinha um S22 Ultra, mas eu vim aí principalmente do meu uso diário do Z Fold 3, e até por isso eu quis ir para o Z Fold 4 nessa cor, que em inglês é o Grey Green, que eles chamaram. Aqui, se eu não me engano, chama Graphite, mas a ideia desse nome em inglês é justamente passar que ele é um cinza, mas com um tom esverdeado. Ele não é um verde igual do S22 Ultra, mas tem esse tom esverdeado. E eu quis mudar porque eu sei que são designs bem parecidos do 3 e do 4, e eu quis diferenciar, porque se eu fosse pro preto, que é a minha cor favorita de fato, ia parecer que eu tô com o mesmo aparelho, então eu quis trocar. E aí de cara eu gostei da cor, o tom dela é diferente do que eu imaginei que seria, tá? Ele é um pouco, sei lá, parece que ele tem até um azulado. E uma coisa que eu não levei tanto em consideração são as laterais aqui. As laterais é um cinza bem azulado. Isso eu não levei tanto em consideração e é uma parte bem importante do Z Fold, porque aqui a gente tem a dobradiça e tudo isso nesse tom. No preto a gente tem isso bem escuro, ela acaba chamando bem menos atenção. Aqui chama bastante atenção, tá? Ela é brilhante, tem um acabamento brilhante. E nessa geração elas estão mais achatadas aqui na lateral, não é tão arredondada quanto no Z Fold 3. O que acaba deixando ele parece até mais grosso, tá? Apesar de não ser, ele parece até um pouco mais grosso, você sente ele na mão dessa forma. Mas ficou uma pegada mais interessante, tá? Aqui dentro, como vocês podem ver, a cor não influencia, porque a gente tem as bordas em preto aqui, como sempre, mas aberto assim você percebe bem a diferença de tom, tá? Então olha só daqui, olhando ele aberto, como fica. Definitivamente é um tom bonito, tá? E que com essas laterais brilhantes chama muita atenção, tá? É realmente um aparelho bonito que chama atenção. Mas eu tenho tido aí uma dificuldade de me acostumar saindo do preto. Eu acho que eu gosto do visual um pouco mais discreto e também muito bonito do preto, né? Então confesso que não sei se me arrependi dessa escolha, mas assim, não sinto que é um aparelho feio, ainda mais utilizando com as capinhas que eu vou mostrar aqui. Isso é um pouco indiferente. Eu acho que a questão que mais pegou pra mim é aqui as laterais, toda a parte de alumínio nas laterais ser mais clara, né? É um tom bem mais claro do que o preto, e isso acaba influenciando mais no uso, mostra um pouco mais de marca de dedo, se bem que o preto também mostra bastante. Eu não sei como é o preto do Z Fold 4, mas no Z Fold 3 essa parte aqui era toda fosca. No 4 eu não tenho certeza, mas se for brilhante, o preto com certeza vai mostrar muito também as marcas de dedo. Então tem essa questão. Eu acho que talvez isso seja uma boa diferença que eu tenho notado. O Z Fold 3 ele deixava um pouco menos de marcas de dedo nas laterais. E aí, claro, antes da gente falar da película que vocês estão vendo aqui, a principal diferença nesse design desse ano é a tela aqui externa ser um pouco mais larga. E de fato, isso é notável, você percebe. Ele também acaba sendo um pouco mais baixo, né, até para compensar essa largura aqui. Isso você não nota, mas a largura você nota sim, principalmente no visual. Na questão de pegar na mão é a mesma coisa, porque a largura é a mesma, mas a tela ela cresce aqui na borda, né? Aqui ela ganha essa parte onde a gente tem a redução como posso dizer, do volume da dobradiça aqui, que era maior no Z Fold 3. Vai ter um vídeo comparando o Z Fold 4 com o 3, então se inscreve aí no canal que vai sair na sequência, e aí eu vou mostrar isso em mais detalhes, mas eu tô falando aqui das primeiras impressões de fato. E aí quando a gente abre a tela, você sim percebe, para quem tá muito acostumado, você sim percebe que ele ficou um pouquinho mais quadrado. Como ele perdeu um pouco a altura e ganhou um pouco em largura, a tela ficou ainda mais quadrada do que ela já era. Mas isso não influenciou tanto o meu uso. Eu acho que, no geral, esse não foi um problema, mas é algo que para quem tá mais acostumado percebe sim, tá? E aí,
Com isso, as diferenças são muito poucas, tá? Aqui dentro a tela continua com a câmera aqui por baixo da tela, com ela apagada você nota ela da mesma maneira, ela continua sendo visível aqui, vamos ver se vocês conseguem ver. A marca aqui na dobra continua também, pra mim, sem nenhuma diferença, tá? Apesar de ter algumas diferenças aí na construção da tela, pra mim continua sendo do mesmo nível, mas uma coisa é notável, tá? A dobradiça, além dela ser mais fina aqui, a abertura e o fechamento, ela ficou mais rígida e um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco mais, vou dizer, constante. Ela tem o mesmo nível de peso ao redor de toda a dobra, sabe? No Z Fold 3 parecia que às vezes ela começava um pouco mais forte, depois ela ficava mais leve. Aqui não, aqui ele é pesado no caminho todo, então é uma sensação bastante boa aí de como posso dizer, robustez, tá? Ele passa essa sensação, isso é notável, tá? Quando eu abri da caixa, eu já notei que é bem mais pesado de você abrir, e isso é bom, né? É natural que com o tempo abre e fecha, ele vai ficando um pouco mais mole, assim como o notebook, né? Todo tipo de dobradiça acaba acontecendo isso. No meu Z Fold eu nem acho que aconteceu isso de uma forma tão considerável, mas eu tenho certeza que desde novo o Z Fold 3 não era tão rígido quanto esse cara aqui desde novo. Então tá bom, do design é basicamente isso, a gente não tem mais muitas diferenças notáveis, tá? Continua aqui tendo o sensor de digitais na lateral, nada mais a gente considerar. Mas aí quando a gente fala de software e de hardware, a gente tem algumas diferenças. Tipo, a primeira diferença que eu percebo e que eu acho bastante interessante aqui é a gente ter essa dock, né? Essa dock, inclusive, já chegou no Z Fold 3 através de um update, mas foi lançada junto com o Z Fold 4. Confesso que, assim, não mudou minha vida, mas eu tenho utilizado e realmente é mais prático. Basicamente, todos os apps que você tem aqui embaixo, aí você personaliza como você quiser, vêm para essa dock e te permitem transitar aí mais facilmente entre os aplicativos. E aí você pode pegar direto daqui, jogar para cá e fazer um flutuante ou abrir já em tela dividida, o que é bem interessante, funciona super bem. E eu acho que é bem-vindo num aparelho com uma tela grande como a do Z Fold, tá? Isso foi bem interessante, foi bem pensado, mas já tá no Z Fold 3, tá? Então isso nem é um diferencial, é uma questão de software mesmo. A outra principal diferença que a gente tem são as câmeras. Aí a gente tá falando de hardware de câmeras, e aí o que eu acho eu acho que foi uma mudança bem-vinda, não mudou da água para o vinho, tá? Eu acho que os pontos fracos continuam os mesmos e os pontos fortes continuam os mesmos. O que eu vou falar aqui que foi a principal mudança para mim é de fato a lente telefoto, que agora a gente tem uma lente ótica de 3 vezes, e isso é fantástico, tá? Porque é uma boa câmera, essa de 3 vezes, é um zoom que eu considero muito melhor até para fazer fotos retrato e, enfim, outros tipos de foto de paisagem também. Vocês, acho que no meu vídeo do S22 Ultra eu mostrei alguns exemplos de fotos que eu fiz com ele no vídeo de primeiras impressões, vou deixar aí um card. Mostrei alguns exemplos e a maioria das fotos que eu mais gostei eram feitas com a lente de 3 vezes do S22 Ultra, então essa lente tem muito potencial e é muito bem-vinda, tá? É uma pena a gente não ter uma de 10 vezes aqui, porque eu também acho super bem-vinda, mas essa aqui com certeza é a que tem mais uso. E aí a gente tem a câmera principal também de 50 megapixels, é outra novidade. Confesso que eu vou me aprofundar um pouco mais nisso nos testes que eu vou fazer no futuro, mas assim, não dá pra falar que o resultado é imediatamente melhor, mas eu digo que o HDR tá muito bom, tá? Muito forte, tanto nela quanto na ultra-wide. São câmeras bastante competentes com isso, então você consegue tirar uma foto legal com um contraste bom e um HDR absurdo. Isso tá bem legal, mas eu acho que seja até uma questão mais de software. Por último, a gente tem a ultra-wide, que aí eu confesso que também não notei uma diferença tão grande. Ele tá falando aqui que é 0.6, vocês vão ver 0.6, mas na verdade isso quer dizer que o sensor, a lente, né, da câmera principal, tá um pouco mais wide, então quando você vai para ultra wide ele é o mesmo ângulo de visão da do Z Fold 3, mas como o principal é um pouco mais wide, ele não chega a ser 0.5, ele é 0.6, entende? Então é mais uma questão disso, mas não tem o foco automático do S22 Ultra, que também seria muito bem-vindo para fazer fotos macro. Isso ainda não temos, infelizmente, mas eu acho que em resultados, a gente falando do resultado bruto, as imagens, os RAW,
a gente tem algo aqui muito positivo, principalmente na questão de software. A gente vai se aprofundar nisso, fazer comparativos, vamos falar sobre o S22 Ultra, como se comparam, mas no geral a gente tem aqui um conjunto de câmeras bastante satisfatório. Eu acho que foi muito bem-vinda essa troca na telefoto de 2 para 3 vezes. E aí, pra gente encerrar essa parte de primeiras impressões, tem mais um ponto importantíssimo, que eu acho que é o mais importante até, que eu fiquei bastante impressionado, que é a questão do desempenho e da bateria. A gente tem aqui o Snapdragon 8 Plus Gen 1, eu acho que é assim que fala, né? Basicamente é a versão atualizada do processador do S22 Ultra. E essas atualizações Plus são sempre muito bem-vindas. Ano passado, o 888 do Z Fold 3 não era o Plus, mas no meu Tab S7, por exemplo, eu tinha o 865 Plus. E as diferenças são muito grandes, por incrível que pareça. É impressionante como eles conseguem otimizar o processador ao longo do ano, sabe? Então, o processador ganha muito em eficiência, principalmente. Então, ele continua mantendo um desempenho bastante estável e ganha ainda em eficiência de bateria, e eu vou mostrar isso para vocês agora. O mais legal é que, até em termos de benchmarks, esse processador ganhou performance em relação ao 8 Gen 1 normal. Então isso é bastante positivo, tá? Eu não vou dizer que essa performance é extremamente notável no dia a dia, mas colocando aí essas duas atualizações de processador em relação ao 888 do Z Fold 3, a performance muda bastante, dá pra notar, tá? Por incrível que pareça, dá pra notar. Mas o que se nota principalmente, aqui eu vou abrir pra vocês um print, é a questão da bateria. A eficiência, a gente tem aqui uma bateria do mesmo tamanho da do Z Fold 3. Não é uma bateria grande, principalmente para o aparelho, quando a gente utiliza com a tela aberta, de tela grande. Então, a gente tem uma bateria de 4.400 mAh, igualzinha do Z Fold 3 em tamanho, mas que dura muito mais aqui no Z Fold 4. Isso eu posso dizer assim, sem medo de errar. Eu tenho utilizado ele por um tempo e isso foi notável, assim, no dia a dia. Aqui eu tô mostrando um print de um dia que, geralmente, eu não deixo o celular acabar e chegar em 0%, mas nesse dia eu quis testar para ver o que ia acontecer. Então, um dia inteiro utilizando aí com 4G, utilizando num dia normal, realmente, saindo de casa, em casa, usando no modo tablet, com muito tempo aqui com a tela aberta, tá? Muito tempo mesmo. E a gente tem aqui 6 horas e 14 de tela, tá? Esse é um resultado muito difícil de fazer no Z Fold 3. É um resultado que eu teria que fazer praticamente o dia inteiro com a tela externa. E aqui não, aqui foi um dia que, eu taquei conteúdo na tela de dentro, com a tela aberta. E aí a gente tem 6 horas e 14 minutos. No total, eu tirei esse print aqui quando eu tava com 1% de bateria. E aí, para vocês terem um parâmetro, no meu Z Fold 3 eu geralmente fazia de 4 a 5 horas de tela, dependendo do dia. 1 hora de tela é muita coisa, e aqui a gente chega de 1 a 2 horas de tela de diferença, considerando que a gente tem o mesmo tamanho de bateria. É absurda a eficiência desse processador. Eu acho que talvez a tela tenha alguma tecnologia que ajude aí com essa eficiência, mas eu acho que o principal tá vindo do processador. Realmente, eu acho que sai de uma bateria que era regular para boa no Z Fold 3 para uma bateria que é de boa para muito boa aqui no Z Fold 4, tá? Claro que a gente não está comparando com o iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, que tem baterias assim espetaculares, mas a gente está falando de algo aqui que dá, eu diria, tá? Eu tive o S22 Ultra, mas eu diria que a bateria aqui tá melhor do que a do S22 Ultra. E aí, claro, vai do uso de cada um tem um tipo de uso, mas eu acho sim que aqui, apesar de ter uma bateria menor, tá me dando uma autonomia melhor do que a do S22 Ultra. E até um outro parâmetro, tá? No Z Fold 3, geralmente eu chegava no horário do almoço, vamos falar lá pro meio-dia, 1 hora, com 50% de bateria. Isso significava que, dependendo de como ia ser meia tarde, ele ia morrer até as 5 horas da tarde, mais ou menos. 4, 5 horas da tarde ele ia estar sem bateria. Aqui eu já percebi que ele chega na hora do almoço com 70%. Num dia mais puxado, 65%, no máximo 60%, no máximo. Eu acho que nem chegou a isso em nenhum dia. O que é muito bom, porque eu tenho certeza que é uma bateria que vai me durar se eu tiver um uso muito pesado à tarde, né? Porque às vezes eu abro e deixo um podcast rolando na tela aberta, com brilho alto e tal. Isso vai gastar bateria, né? Com a tela de dentro aqui. Aberta, então obviamente isso vai gastar muita bateria. E mesmo assim eu vou ter uma autonomia muito boa. Eu já percebi que em dias mais corridos, por exemplo, um dia de trabalho, que você fica o dia inteiro fora, ou vamos supor, viajando, que nem sempre você está com o celular, às vezes você usa só um pouco mais a câmera, ele te dura o dia inteiro tranquilamente. O Z Fold 3 você tinha que cuidar um pouco mais da bateria para isso acontecer. Era possível, mas tinha que cuidar um pouco mais. Aqui você pode
mandar ver, utilizar as redes móveis, utilizar a câmera, utilizar tudo, e ele tem sim autonomia para durar um dia inteiro, principalmente um dia ocupado, que você, né, nem sempre está no smartphone jogando, nem nada do tipo, ele vai durar, o que é muito positivo mesmo. Eu tenho bem mais segurança de sair com esse aparelho sem uma bateria externa, sem até mesmo um carregador, porque eu sei o quanto dá para controlar o uso dele e o quanto ele dura realmente de fato. É bastante impressionante, tá, pessoal? Falei bastante disso, mas é bastante impressionante o quanto a bateria está melhor. Bom, e falado desse ponto, eu acho que a gente pode partir então para falar um pouco dos acessórios. Então vamos lá, vou começar aqui com o acessório que está colado aqui na tela da frente. Nessa geração, um dos cortes de custos foi que não veio uma película de fábrica aqui na tela de fora. Não era uma película extraordinária, no Z Fold 3 ela riscou rapidinho e eu acabei trocando, mas era uma película, e aqui a gente não vem com nenhuma, então prontamente eu fui atrás de colocar uma, e vocês sabem, eu gosto muito de película fosca, vou colocar o link na descrição para essa aqui. É bem fácil de instalar no Z Fold, porque essa tela aqui é reta, então foi tranquilo, e instalei essa película fosca aqui. Eu acho que ficou bem legal, porque essa tela acaba sendo a parte traseira do smartphone quando ele está aberto, então eu até prefiro que seja fosca, por questão de limpeza, marca de dedo, é muito mais fácil de manter limpo, e é a tela que eu vou estar usando mais nos ambientes externos, então também vai me ajudar bastante com reflexo, controle de tudo isso, eu não vou ter muito problema. Então, película fosca aqui, ficou uma maravilha, é de hidrogel, tá? Pra quem tiver alguma dúvida, e assim, nada demais, tá? Uma marca aí, qualquer marca que você encontrar, eu acho que vai ter um resultado satisfatório, ficou muito adequada aqui ao corte do aparelho. No restante aqui eu não tenho nada, vocês sabem, no Z Fold 3 eu tinha uma película fosca aqui na dobradiça também, eu ainda não tive coragem de colocar porque, querendo ou não, é uma membrana que atrapalha um pouco na abertura e no fechamento. Não é que atrapalha, mas você sente uma certa fricção ali, e eu ainda não quis colocar aqui porque eu não sei se vai ficar tão legal, enfim, não sei se compensa. Mas eu vou fazer esse teste mais pra frente, porque toda hora eu tenho que limpar aqui, principalmente essa cor clara, então toda hora eu tenho que limpar, tá me irritando um pouco. Aqui atrás também não coloquei película, porque eu tô utilizando a capinha, depois eu mostro pra vocês. E aqui dentro é a principal parte onde eu não mudei nada, tá? Ele veio com uma película reforçada, pra quem não sabe, vou contar a história longa. No Z Fold 3, no Z Fold 2, eles já vinham com películas, mas até mesmo a película original, depois de um tempo de uso, apareceu uma bolha embaixo, apareceu uma bolha em cima bem na dobradiça. Quando ele fica fechado, a tela muda de formato ali, e isso acabava causando o descolamento da película, gerava uma bolha. Em alguns casos extremos, essa bolha no abre e fecha fazia com que a tela quebrasse no meio. Claro, tem outros motivos para a tela quebrar no meio também, ali algum outro defeito na dobradiça, mas esse foi uma das histórias que eu vi por aí, e eu acredito que é uma teoria bem plausível. No meu Z Fold 3 não deu tempo disso acontecer, a película original dele estava bem colada, mas eu tirei e coloquei uma película fosca, adorei o resultado, ficou super legal. Pro meu uso, assim, era a melhor coisa do mundo, só que a película fosca que eu coloquei, obviamente não tinha o mesmo nível de cola da película original e rapidamente fez essas bolhas. Então toda vez que eu fechava ele, passava ali 5 minutos, eu abria de novo, fazia uma bolha. E aí mesmo que eu apertasse e botasse no lugar, toda vez que eu fechasse, ela voltava. E aí eu troquei muitas películas até acertar, toda hora tinha um problema, enfim, fui trocando, acho que eu coloquei umas 5 foscas no Z Fold 3 ao longo da vida dele do uso, e nenhuma ficou sem bolhas, tá? Depois de um tempo ia lá, aparecia e não deixava de existir mais. Então isso era uma coisa bem frustrante, porque eu não queria fechar o aparelho, sabe? Eu queria utilizar ele o tempo todo aberto, porque quando eu fechasse eu sabia que ia voltar a bolha, ia ser um saco. E aí durante a noite eu deixava ele aberto em algum lugar, ao invés de deixar fechado carregando no carregador sem fio. Então, como vocês podem imaginar, foi bem frustrante essa questão. Eu estava super feliz com o resultado da película fosca, mas ela não ficava na tela, do jeito certo, pelo menos. E eu tinha a opção sim de tirar e usar sem película, mas eu não queria, primeiro porque é muito reflexiva e segundo porque ia ficar totalmente desprotegida, e aí para riscos e tal, é complicado. E aí aqui a gente tem a película original do Z Fold 4 e por que eu não tirei ainda e não pretendo tirar, tá? Eu não quero passar por essa frustração de novo, eu comprei o dobrável, eu quero abrir quando eu quiser, usar como eu quiser, poder fechar durante a noite e botar no carregador, então eu acho que compensa eu continuar aqui com a tela original dele brilhante mesmo, com muitos reflexos,
mas eu acho que compensa aqui, tá? Porque essa película, eles disseram que reforçaram a cola para aquilo não acontecer mais, então eu tenho confiança de que ela vai durar mais, por enquanto eu não tive nenhum problema. A única questão é uma marquinha aqui que apareceu, ó, vê se vocês conseguem ver. Eu não sei o que levantou a película aqui, é uma bolinha bem pequena, tá me incomodando pra caramba, mas eu não sei o que foi. No vídeo de unboxing eu fiquei olhando lá os frames, não achei se já veio assim ou não, mas eu sinceramente percebi isso no primeiro dia e não sei quando aconteceu ou como aconteceu. De qualquer forma é algo quase imperceptível e não vai aí causar nenhum problema. Mas então é isso, minha decisão foi manter essa película por enquanto, ela tem uma sensação boa, ela tá super bem aplicada, não causou nenhuma bolha por enquanto. E não compensa eu arrancar para colocar uma fosca que eu sei que não vai ter esse nível de cola e vai fazer bolha no primeiro dia. Então eu tô sobrevivendo. Eu acho que ter essa aqui do lado de fora já compensa, porque quando eu estiver num ambiente externo, às vezes com a mão suja, eu vou estar usando essa aqui. Vai ser muito mais fácil de limpar, vai ser muito mais fácil de bloquear os reflexos. Ainda mais que ela é mais larga agora. E aí eu acho que eu consigo sobreviver com o fato da de dentro ser aí um pouco mais suscetível a esse tipo de coisa, de sujeira, de reflexos. E posso falar, não tem sido tão ruim quanto eu pensei que seria, tá? Eu tô muito acostumado com película fosca, fiz um monte de gente aqui que acompanha o canal gostar e comprar, e eu continuo defendendo, tá? Eu acho que é um tipo de acabamento que ajuda muito aí no dia a dia, deixa um visual interessante, não concordo que prejudica a imagem, enfim, isso a gente não entra no mérito aqui. Mas no Z Fold eu tive que deixar desse jeito, porque é questão de uso, eu não vou deixar de abrir e fechar meu celular quando eu quiser, só porque vai fazer uma bolha, enfim. Então eu tive que deixar assim, e não tem sido de todo mal, tá? Eu tenho gostado, eu acho que a tela é linda, realmente, de fato, num ambiente escuro, você tá com a tela ali, né, perfeitamente contrastante, como é feita para ser vista, é incrível, e eu tenho até utilizado o modo vívido aqui na tela, vou mostrar para vocês. Aqui no visor, é uma coisa que eu nunca fiz e eu tô usando aqui porque eu acho que eles deram uma melhorada nessa saturação, não tá mais tão exagerada e assim, as cores estão absolutamente incríveis. Essa tela também tem uma coisa que ajuda muito, que o brilho dela é maior do que do Z Fold 3, então ela acho que combate melhor os reflexos de modo geral. E aí o que acontece, como eu tô utilizando a película original, eu também não tô tendo muita dó dela não, tá? Sujou, eu vou lá, limpo com a camiseta mesmo, porque a película, se fosse direto na tela do Z Fold, ia ser um problema, porque eu ia ter que tomar mais cuidado para não riscar. Mas se fizer uns risquinhos nessa película, eu nem me importo tanto, sabe? Eu acho que vai durar, ela aparenta que vai durar aí tranquilamente a vida útil do aparelho na minha mão. Então eu acho que isso não tem me preocupado tanto. E é isso, essa é a minha confissão aí pro pessoal. Até teve um inscrito aí que comentou no vídeo de unboxing se eu ia colocar a película fosca nele. Se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui que eu vou destacar seu comentário, tá? Sobre as películas, é isso que eu tenho para falar. Vamos então acelerar aqui e falar das capas que eu tô utilizando no Z Fold 4. Bom, eu tô basicamente com duas capas originais da Samsung, essas duas aqui, eu vou mostrar primeiro a que eu tô usando, que é a Standing Cover, e depois eu vou mostrar essa aqui que é a mais completa, vamos dizer assim. Mas vocês devem saber, quem acompanha aí o canal, eu tinha no Z Fold 3 uma capa que tem basicamente o mesmo conceito dessa aqui da Samsung, que era uma da Spigen, que eles lançaram e eu, paguei uma grana, importei, paguei imposto, foi assim, uma coisa de louco pra ter aquela capa, porque eu achei que ela ia aprimorar muito o uso do meu Z Fold 3. E de fato aprimorou, ela tinha um uso bem interessante e um design legal, e até então era a única capa que fazia do jeito que eu queria que fizesse. Porque um grande desafio desse tipo de aparelho aqui é você colocar uma capa com um kickstand, que é basicamente isso aqui que vocês estão vendo. No Z Fold 3 eu não tinha muitas opções e essa da Spigen era a opção. Mas ela tinha um problema, essa parte aqui era de plástico e ela tinha um plástico muito fininho que prendia em cima e embaixo. E ele quebrou com, sei lá, uns 3 meses de uso. Foi muito frustrante porque eu tinha pagado uma fortuna, mas a Spigen é uma empresa super séria, eu mandei um e-mail para eles em inglês, expliquei toda a situação, falei que eu paguei um imposto tremendo aqui pro Brasil. E eles me mandaram uma gratuita, demorou uns 2 meses para chegar, mas chegou. Utilizei aí novamente com o Z Fold 3, até que quando o Z Fold 4 já estava para chegar, ela quebrou novamente, tá? Era um defeito daquela capa, eu tomei todo o cuidado do mundo, mas ela quebrava, era um plástico muito fino. Tanto que agora, nessa versão pro Z Fold 4, eles atualizaram a lateral toda aqui é de metal. Mas enfim, não estamos falando da capa da Spigen, estamos falando da Samsung. O que temos aqui?
a gente tem o mesmo tipo de conceito, tá? Uma capa aqui num plástico emborrachado, ele não é dos mais interessantes, mas também não é um plástico barato, é um plástico bacana, com acabamento legal. A cor dele não chega a ser um preto, é um acinzentado, lembra a capa dos Galaxy Tab. E aí a grande questão é que a gente tem aqui essa aba magnética, tá? Ela prende magneticamente aqui, ó. E ela abre para você poder apoiar o celular assim. E aí você pode até regular aqui, deixar um pouco mais alto, ó. Você consegue fazer isso utilizando o próprio peso do aparelho, né? Isso é muito interessante, eu acho que facilita demais aí o uso no dia a dia para quem tem essa tela grande para usufruir, né? Então isso é incrível, eu não abro mão desse tipo de função. E essa capa é isso, cara, ela é muito básica, ela é basicamente isso. Um design super clean, eu não ligo para isso, eu quero que seja algo mais discreto possível. E com esse recurso magnético, que é o que eu queria que fosse na capa da Spigen. E aqui certamente eu não vou ter problemas de quebra, tá? Ela é conectada aqui por inteiro e permite aí ter mais segurança, né? Você tem mais segurança com o acabamento da capa, a qualidade de construção é bem boa. Só que é isso, né? Ela não oferece muito mais que isso, tá? Inclusive ele não fica em pé com ela, não tem como. E a parte aqui de fora também é o mesmo tipo de acabamento, bem simples. A única diferença que eu quero mostrar para vocês, eu vou retirar ela aqui. Nas capas do Z Fold 3 vinham uns adesivos aqui na lateral para você colar de fato, principalmente aqui nessa parte aqui de fora. Agora eu já coloquei, mas eu vou tirar para vocês verem. Olha só. Eu acabei de tirar a parte aqui de fora, eu vou mostrar para vocês. Você tá vendo que tem um emborrachado preto? Espero que vocês consigam ver aí. Não sei se está dando foco. Mas não são adesivos nessa capa. É uma borracha mesmo. Eu posso dizer que é uma borracha grudenta. Vou usar essa palavra. Porque ela não cola. Quer dizer, ela cola, mas ela solta sem perder a cola. Ela vai se aderindo aqui. Quanto mais tempo você deixa, mais ela se adere e fica bem presa na lateral. É uma borracha mesmo. Enquanto antes eles utilizavam adesivos que você colava e na hora de tirar era muito difícil. Aí você tirava e perdia os adesivos porque eles perdiam a cola ou ficavam grudados aqui. Essa solução é fantástica, tá? Eu não sei se outras fabricantes de capas estão usando, mas a solução original da Samsung aí é demais. Basicamente isso para essa capinha, tá? Aí eu vou até inserir essa parte aqui de volta porque ela é igualzinha na outra capinha. Eu vou mostrar para vocês. Vou afastar aqui, a gente pega ela aqui para eu mostrar para vocês. Eu já abri, já testei, mas tá aqui na caixa bonitinha porque eu não tô usando no momento. Já explico os motivos. Vamos puxar aqui. E aí vem a S Pen, tá? Essa aqui, inclusive, eu ganhei comprando na pré-venda, eu ganhei ela. Ela é a capa mais cara, acho que o Z Fold 4. E essa aqui eu comprei porque realmente era a que eu percebi que seria de um uso maior para mim, tá? E aí aqui a gente tem o que? Essa parte traseira diferente, tá? Então vou encaixar aqui no aparelho para vocês darem uma olhada. Olha só, mesmo tipo de acabamento, esse plástico emborrachado, mesma cor, também uma capa bem discreta, um design assim até elegante, eu diria. E aqui a gente tem esse kickstand também com a mesma proposta, tá? Você vem aqui e apoia o aparelho. E o que eu acho interessante é que ele também dá para apoiar em pé assim. Principalmente se estiver fechado, fica melhor ainda, né? Mas enfim, dá para apoiar em pé utilizando esse kickstand da traseira. Ele também é bastante robusto, mas por ter uma área de contato menor, né? Só isso aqui, ele não tem a mesma firmeza do outro, tá? Ele é um pouco mais bambo, vou dizer essa palavra. Mas assim, é bacana, cumpre muito bem o seu papel. Eu não acharia ruim utilizar dessa forma também. Eu acho que vai bem. E aí o que é mais interessante dessa capa é que você pode simplesmente vir aqui e puxar dessa forma. Vai sair esse compartimento. E aí você tem aqui o outro compartimento, que é justamente o da S Pen. Vou mostrar como ele se encaixa. Mas, opa, caiu aqui, mas olha só. A S Pen já tá aqui dentro. Eu já tinha uma, mas essa capa vem inclusa com outra, então, por que não? Vamos ficar com as duas aí. Tá difícil tirar aqui, mas olha só a S Pen. Tanto que essa caixinha aqui são as outras ponteiras da S Pen, sempre bom guardar, até porque essa do Z Fold é diferente. E aí você vem aqui e encaixa ela deslizando, olha só que simples. Pronto, feito, está encaixado. E aí você pode, de repente, dependendo do que você for fazer, o seu uso, você leva a S Pen com você. Ela sim deixa um pouco mais grosso nessa parte. É um pouco esquisito de segurar assim, mas de certa forma também te dá um grip, assim, principalmente com ele aberto. Vou mostrar com ele aberto aqui para vocês verem.
Olha só, você tem onde segurar, tá vendo? Você consegue segurar direto nela aqui, o que é interessante. Não é de todo mal, eu acho que é uma solução muito mais inteligente do que a própria Samsung tinha feito para o Z Fold 3 para você carregar a S Pen. É claro que seria melhor se ela fosse embutida, mas hoje é o que temos, né? E essa parte que eu vou até mostrar para vocês é igualzinha, tá? Eu nem vou inserir nele, mas aí vocês podem ver, ó, esses adesivinhos é para você tirar a proteção e liberar aquela borracha que eu falei para vocês. Então é isso, eu acho que o acabamento aqui é do mesmo tipo, como eu falei, é uma forma interessante para quem precisa carregar esse pen. Eu pessoalmente prefiro o kickstand, então se eu fosse usar eu ia estar praticamente o tempo todo desse jeito, mas eu acho que o investimento na outra capa compensou mais para mim, porque pro meu uso é mais fácil, eu só abro ali via aquele imã e aí eu tenho o kickstand de fácil acesso e do jeito que eu gosto. Mas então tá aí, esses são os acessórios que eu tenho utilizado para o Z Fold 4 e sinceramente não vejo necessidade de comprar nenhum outro no momento, tá? Mas se eu comprar eu vou trazer aqui no canal e mostrar para vocês. Me diz o que vocês acharam, qual dessas capas vocês preferiram, se vocês acham que elas têm a qualidade que o preço delas dá a entender que tem, tá? Me diz o que vocês acharam e a gente vai se falando. E tá aí o Z Fold 4, então fiquem atentos para os próximos vídeos, comparativo com o Z Fold 3 saindo em breve, e aí a gente vai falando um pouco mais aí no canal. Então é isso, pessoal, vou deixar links na descrição para esses acessórios e para a película fosca principalmente, relembrando vocês. Também sempre deixo um link para baixar meu papel de parede, que o pessoal pergunta, deixa um link aí para baixar esse papel de parede. Bom, a gente se fala no próximo vídeo, valeu e tchau!